Olá, seja bem-vindo mais uma vez nesse canal da Igreja Batista Missionária em Porto Alegre. Para nós é um privilégio poder partilhar contigo do que Deus tem feito pela sua palavra e eu quero encorajar você a estar atento aí ao que Deus tem a dizer para cada um de nós hoje. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versos de 46 a 49. Lucas, capítulo 6, versos de 46 a 49. Amém? Lucas 6, de 46 a 49. Vou te dar um tempinho aí, até você poder abrir a sua Bíblia e nós juntos podemos ler a palavra do Senhor e com isso sermos edificados e construídos para o louvor da glória do Senhor. Lucas capítulo 6, versos de 46 a 49. Muito bem. Todos acharam? Amém? Vamos ler então o que a palavra de Deus nos diz. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Pois bem, nós temos aqui uma realidade onde Jesus, ensinando os seus discípulos, ele colocou aqui uma parábola, contou uma parábola e dessa parábola ele ensinou algumas verdades. Essas verdades, elas não foram somente para aquele tempo. Essas verdades, ela também permaneceu até hoje e principalmente para hoje é uma palavra que veio para nos encorajar, que veio para nos confrontar. Então hoje, para mim e para você, é uma palavra de confrontação da parte de Deus, para que nós sejamos balançados, agitados, abalados, mas ou derrubados ou firmados ainda mais, né? Nós estamos vivendo num tempo em que, como sempre, né, e a gente tem falado muito sobre isso, que tem marcado a história de muitas pessoas, tem marcado a história do mundo, né? E vemos diversas circunstâncias que têm gerado reações diferentes, reações extremas, como também reações totalmente contrárias ao que nós esperamos, e reações também esperadas, né, das pessoas e do mundo. E com isso nós temos sido despertados. Vendo tudo isso, a gente é despertado a refletir em algumas verdades à luz da palavra de Deus. E que nós precisamos, pela palavra de Deus, absorver na vida e passar a obedecer à vontade de Deus. Existem algumas coisas que nós não podemos abrir mão, que nós não podemos negligenciar, que nós não podemos ignorar, que é justamente as palavras que nos conduz para a eternidade, que nos fortalece nesse mundo aqui, que nos anima nesse lugar aqui e que nos leva para a eternidade. E aí nós podemos, por essa palavra, refletir em alguns pontos. Primeiro aqui no versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Num tempo difícil, falar sobre o que é correto, o que é bonito, o que é bom, não será relevante para mudar a vida das pessoas. O que nós precisamos pensar hoje é o seguinte: o falar bonito, o falar palavras lindas, o dar uma palavra de ânimo a alguém, não muda a vida dela
a menos que você também esteja firmado e vivendo essa palavra. O fato de dizer que nós conhecemos a Cristo e sabemos onde encontrá-lo e sabemos o que fazer, não quer dizer nada. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas estão falando do que é bom, do que é correto. Muitas pessoas estão se intitulando sábias, inteligentes, e a Bíblia afirma claramente que muitos falsos profetas iriam surgir, falsos cristos, falsos ensinadores, não é? Ensinando palavras lindas, ensinando caminhos corretos, mas que não, na realidade não são caminhos de Deus. E isso não comunica a libertação, não comunica o que liberta a alma daquele que está preso, daquele que está cativo, daquele que está no pecado. Não há libertação. O que nós precisamos é entender o tipo de palavra. E como que a gente entende isso? Eu posso dizer para você, e uma das coisas que eu tenho repetido várias vezes, é que para nós entendermos se vem de Deus ou não, precisamos ter discernimento de espírito. E somente Deus, por meio do seu espírito, pode nos dar o discernimento para quando você tiver com uma outra pessoa te falando palavras bonitas ou a intenção daquele ambiente, você consegue discernir, você consegue entender se esse ambiente está sendo respaldado, firmado por Deus ou não. Então, o que a palavra de Deus nos alerta? Nem todos que vão dizer, eu amo Jesus, eu realmente conheço Jesus, esse caminho é o melhor. Nem todos que dizem isso, de fato, estão firmados na videira, estão firmados em Jesus. Se nós andarmos um pouquinho mais adiante nesse capítulo, se você for lá no capítulo 6 de Mateus, ou não, capítulo 7 de Mateus, verso 11 e 12. Diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Aqui está dizendo e encorajando cada um de nós aqui a entender que se nós que somos normais, que agimos na carne e não entendemos muitas vezes as coisas de Deus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, aos nossos dependentes, o que dirá então se nós tivermos o Espírito Santo, se nós tivermos a presença de Deus em nós? Nós daremos ainda mais coisas preciosas aos nossos. E aqui no capítulo 7 também de Mateus, verso 21, diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. A questão é, não adianta eu falar, eu preciso demonstrar. Eu preciso mostrar quem tem sido a base para a minha vida. Eu preciso demonstrar o que tem acontecido dentro de mim. Eu preciso ser testemunha fiel. Paulo, no capítulo 9 de Atos, você vai perceber que quando ele começou a fazer a vontade de Deus, ele confundiu muitas pessoas que já conheciam esse Deus, né? Então, a minha pergunta para você é o seguinte: quantas pessoas você tem influenciado com a sua vida de testemunho? Isso nós temos que cuidar, porque à medida em que nós nos relacionamos com Deus, nós vamos aprendendo com Ele como nos comportar diante das pessoas, como testemunhar diante das pessoas, como responder às pessoas e ter a autenticação do Senhor Jesus. O nosso testemunho é muito precioso, é muito importante, é muito eficaz quando nós realmente temos um tempo de dificuldades, quando estamos vivendo, atravessando um tempo em que as pessoas não sabem para onde correr. Elas precisam ter um norte, elas precisam ter uma referência e provavelmente ela pode encontrar essa referência em você. O que realmente mostrará que seguimos a Jesus e vivemos
pelo que ele é e pelo que ele faz, serão os nossos procedimentos diante das circunstâncias que nós enfrentamos. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 2, versículo 13. Pois não são justos diante de Deus, não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Aqui está querendo dizer que não basta só ouvir, eu preciso praticar, eu preciso ser operante, eu preciso mudar a vida das pessoas, a história das pessoas, a história do meu contexto, pelo que eu faço, não pelo que eu falo somente. E você pode testificar essa palavra também lá em Tiago capítulo 1, versículo 22. Não seja só ouvinte, mas praticante. Um outro ponto que eu gostaria que você também refletisse comigo é o verso 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Verso 47. Então aqui nós temos um texto em que Jesus tem encorajado que todo aquele que tem comunhão com ele, todo aquele que vai até Deus pela espontaneidade, pelo desejo de buscar a Deus. A Bíblia diz lá em Mateus 6, 33, busque o Senhor e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas a você. Então assim, amados, não basta a gente falar, não basta a gente ouvir, precisamos praticar. E a primeira iniciativa nessa prática é buscar a quem tem nos ensinado, a quem quer nos ensinar. Ou seja, Jesus nos ensina. E aí ele diz aqui, todo aquele que vem a mim, ou seja, eu preciso ter comunhão, desenvolver um relacionamento com o Senhor. Porque numa situação que nós estamos agora, não temos templo, nós não estamos nos reunindo em templo, nós não podemos estar aglomerados com outras pessoas. Nós precisamos estar conectados com Jesus, né? Ter comunhão com Ele, ter um relacionamento com Ele. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Pois bem, ouvir e praticar revela o que aprendemos. Quando eu ouço e quando eu pratico, eu estou manifestando a vontade de Deus no mundo. Eu estou manifestando a vontade, o desejo de Deus em realizar a vontade dele na terra, no meu contexto, a partir de mim. Pode ser que as opressões da vida venham a tentar te esmagar, venha a economia que explodir, né? As situações venham nos roubar a fé e esgotar as nossas energias para não continuarmos em frente. Mas o desejo do Senhor é que resistamos no tempo da tormenta. E a melhor forma de testificarmos isso quanto a resistir o tempo da tormenta, o tempo da tempestade, é buscando ter comunhão com o Senhor, ouvindo as suas palavras e praticando a sua vontade. É o que o texto, verso 47, está dizendo aqui. Quando eu ouço, eu pratico, a partir de um relacionamento que eu tenho com Jesus. A minha pergunta para você é o seguinte, nessa turbulência, nesse movimento, nesse isolamento, nessas dificuldades de contatos pessoais que a gente está tendo com as pessoas, em quem você tem buscado forças? Em quem, no que tu tens buscado intimidade, proximidade? É certo que na palavra de Deus está nos ensinando que quando eu busco essa proximidade no Senhor, Jesus, eu tenho resistência para passar por uma tormenta, né? E aí ele continua dizendo aqui no texto, e também nos mostra uma palavra, uma verdade, e que nos faz ser encorajados por ela. Verso 48. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente daquela casa e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Você precisa receber
e absorver as instruções sólidas que será o cavar profundo. Esse cavar profundo é o que vai dar um fundamento firme nos tempos da dificuldade. Esse aprofundar em Deus, na comunhão com esse Deus, é o que vai solidificar e manter a sua resistência. Você vai permanecer inabalável. A questão que o homem que edifica essa casa, ele cavou, ele abriu profundamente uma vala e pôs um alicerce sobre essa rocha. Ele estacou, né, os alicerces, e quando veio uma prova, quando veio um teste, quando veio uma torrente forte, quando veio as dificuldades, quando veio as crises, quando veio os problemas, as tempestades, ele não foi abalado, porque tinha sido edificado na rocha. A vida inabalável, ela não é simplesmente por falar, não é simplesmente por ouvir, não é simplesmente por estar só recebendo. É necessário, é importante cavar profundo, ou seja, ir mais fundo no relacionamento com Deus. É um tempo de nós refletirmos quanto ao nosso relacionamento com Ele. Esse relacionamento tem sido profundo, esse relacionamento tem sido significativo, esse relacionamento tem sido constante, consistente, porque se tem sido assim, com certeza você não vai ser abalado em nenhum tipo de crise, em nenhuma dificuldade. Pelo contrário, você vai não só se manter firme, como também vai poder ajudar outras pessoas a estar firme, a se colocar de pé. O Senhor nos ensina com a sua palavra, mas Ele nos ensina com a sua palavra, mas nos proporciona também testes ao longo da vida que vão mostrar se realmente estamos aprofundados nele ou não. Os testes é o formato que Deus usa para nos mostrar se realmente estamos sólidos, firmados solidamente nele, não é? Isso é o que o verso 48 nos mostra, nos ensina. Então você precisa receber e absorver as instruções sólidas que vêm de Deus. Esse é o cavar profundamente uma vala, né? No verso 49, a gente vê aqui algo também muito precioso. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a torrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. O resultado de somente escutar, né, e não colocar em prática o que ouviu, não vai garantir firmeza em todas as áreas da sua vida, em nenhuma área da sua vida. Quando vier as dificuldades, as tentações, as tempestades, o abalo será bem maior e dependendo de como for, não será possível se levantar. Porque não tinha alicerce firme nessa casa e pode ser que você não consiga se levantar porque não tem firmado, não tem estacado em algo sólido, na rocha, e sim na areia. Sabe que tem pessoas, né, dependendo da classe social, sabe que tem muitas pessoas assim, por exemplo, nas praias. Nas praias existem as casas que são bem beira-mar, né? E elas são construídas ali, e pode perceber que as casas são sempre quase iguais, né, umas das outras. E juntinhas umas das outras, mesmo portão, quase o mesmo desenho, só muda a cor e alguns detalhes. Por quê? Porque é muito forte a influência do vizinho. É muito forte a influência do que um fez, o outro também vai fazer, e para que haja aquele status e eles tenham aquela interação, né, vizinho com vizinho, para mostrar o seu status e para poder ter a sua aceitação, ser aceito naquele meio, eles fazem coisas iguais, casas iguais. E o que dirá então todos que estão construindo as suas casas na areia? Né? Porque eu preciso ser aceito nesse ambiente, eu preciso ser
estar junto com esse povo, eu preciso ser visto igual a eles, mas que na realidade não tem fundamento, não tem força, não tem firmeza, não tem estabilidade, tem dúvidas, tem medos, né? O que ouve, mas não pratica, vai ser levado pelo vento, vai ser abalado, vai ser destruído. A verdade aqui dessas palavras é que nós precisamos avaliar como está a nossa vida nesse momento. E aí eu não quero desafiar você a simplesmente avaliar como está a sua vida com Cristo. Aqui vai uma palavra de encorajamento e de desafio a quem tem Cristo e quem não tem Cristo. Ou seja, como que está a sua vida com Jesus? Está firmada aonde você ouve, pratica, recebe e absorve? Ou uma vida que você somente ouve? Ouve com os ouvidos, somente escuta, melhor dizendo. Entra aqui e sai aqui. Ah, isso aí para mim já tenho ouvido bastante. Eu já sei como é que faço. Meu querido, você precisa nesse tempo, principalmente nesse período em que nós estamos passando, que é um tempo que eu e você precisamos ter muita certeza no que cremos, nós precisamos ter realmente uma firmeza, uma convicção de quem é o nosso Deus. Sabe por quê? Porque batendo a provação na nossa porta, qual vai ser a nossa reação? Qual vai ser a sua reação? Batendo o tempo de dificuldade, e creio que muitos estão tendo dificuldades de se adaptar, de viver nesse ambiente, nesse momento, como tem sido a reação de cada um de vocês? Se nós que temos que avaliar isso nas nossas vidas, o que dirá então as pessoas que estão perdidas sem Cristo? Como elas estão vivendo, como elas estão tomando essas coisas para si e como elas estão reagindo, né? É um tempo de nós refletirmos. E Jesus, quando ensina isso, ele nos ensina para que nós saiamos do nosso da nossa zona de conforto. Ele nos ensina e nos desafia a sermos resistentes em tempos da dificuldade, em tempo difícil, para que possamos também ser referência para outras pessoas. É possível que tenha outras pessoas que que estão desejosas em mudar de vida. E quem sabe você pode ser um instrumento de Deus para que elas mudem de vida. Sabe que é muito triste quando a gente fica sabendo de pessoas que vivem uma vida com Deus e que elas envergonham o Evangelho com o seu testemunho. Como também nós temos pessoas que falam, né? O amigo do meu amigo lá desistiu de ir na igreja porque via muitas coisas erradas. Meu querido, minha querida, é um tempo de nós refletirmos que nós não precisamos pensar na igreja, no templo, naquele lugar. Nós precisamos pensar na nossa vida, no nosso coração conectado ao Senhor Jesus. Pensar no que nós estamos sendo nesse mundo. Será que as pessoas olham para nós e elas estão tendo uma esperança renovada? Será que essas pessoas olhando para nós, elas estão sendo encorajadas a buscar um Deus, o Deus que eu estou servindo, que eu estou falando sobre ele? Será que as pessoas olhando para mim, para o meu ânimo, para o meu jeito de ser, elas estão animadas? Elas estão sendo fortalecidas? Elas estão despertando curiosidade nelas? Será que um incrédulo, um ímpio, ele está sendo transformado pelo meu testemunho, pelo que eu estou empenhado em compartilhar com ele? Quando eu vou no mercado, as pessoas estão animadas porque eu tenho sido um instrumento de ânimo para elas. Quando eu vou na feira, eu tenho sido testemunho a ponto dessas pessoas olharem assim e falar, puxa, que legal. Quando eu falo com as pessoas na rua, seja quem for, será que elas são encorajadas
ou elas ficam desanimadas tendo esse contato conosco? E você, meu querido, quando Jesus olha para você, ele tem se alegrado? Ele tem se animado? Ele tem sorrido? Ou ele tem se entristecido com o seu jeito de falar com as pessoas, com o seu jeito de olhar para essas pessoas? Pense nisso, e pela palavra de Deus, você possa ser edificado para o louvor da glória desse Jesus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Que a sua vida seja um exemplo, que a sua vida seja um encorajamento, que a sua vida seja um impulso para que outras pessoas possam buscar a Jesus com alegria, em nome de Jesus. Pai, nos colocamos na Tua presença mais uma vez, sabendo que é o Senhor que nos anima, sabendo que é o Senhor que nos fortalece, sabendo que o Senhor é o nosso fundamento. E aqui, diante dessa palavra, Senhor, nós desejamos construir as nossas casas firmados, ó Deus, cavados, ó Pai, profundamente no relacionamento com o Senhor. Que a nossa casa, ela não seja só coberta, ó Pai, pela Tua presença, mas que ela seja fundamentada com a Tua presença, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço por cada um dos que estão ouvindo essa noite, para que sejam, ó Deus, avaliados, ó Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra diz que nós seremos absolvidos ou condenados por cada palavra que nós proferimos também. Então é possível que o que nós falamos às pessoas, elas podem ser edificadas ou destruídas. Ô Pai, ajuda-nos, faça com que, como diz a Tua palavra em Salmos, coloque guardas nas nossas bocas para que nós possamos abençoar pessoas. Ó Deus, que não haja palavra torpe nas nossas bocas, e sim palavras que vão edificar, que vão construir, que vão libertar, que vão transformar. Ó Deus, que as pessoas que tiverem contato conosco, elas possam ser encorajadas, animadas, fortalecidas, restauradas, amparadas, consoladas pelo poder do Teu amor, pelo poder do Teu Evangelho. Ó Deus, nós Te damos graças porque nós temos esse acesso à Tua palavra, acesso a uma nova vida, acesso, ó Deus, ao Espírito Santo de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada pessoa o qual tem a necessidade de uma vida diferente, o Senhor possa usar cada um de nós para que alcancemos, para que cheguemos até essas pessoas e o Teu Espírito Santo possa ser o que movimenta o coração delas a partir do que falarmos, a partir de como agirmos na vida dessas pessoas. Usa-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a impactar, ó Pai, o ambiente onde nós adentrarmos, aonde estivermos. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos ser a mudança do Senhor nesse contexto ao qual nós estamos vivendo. Deus, em nome de Jesus, também te pedimos para que o Senhor nos perdoe também se porventura causamos impacto negativo na vida das pessoas, se porventura, ó Deus, com o nosso testemunho derrubamos alguém. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, nos perdoe, Senhor, e nos faça ganhar tempo, nos faça, Deus, influenciar ainda mais pessoas para que elas possam enxergar o Senhor em nós, para que elas possam se encontrar com o Senhor através das nossas vidas. Usa, ó Deus, a Tua igreja, o Teu povo, independente do templo, que possamos ser bons testemunhos, ó Pai, do Senhor, aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, aonde quer que formos, ó Deus, e o que quer que façamos. Sejamos, ó Deus, luz do Senhor, sejamos, ó Pai, pequenos exemplares de Cristo, em nome de Jesus. Abençoe, ó Pai, essa noite a todos quantos têm ouvido essa palavra e sejam encorajados em nome de Jesus. Nós oramos assim, agradecidos, porque o Senhor é o santo ao qual é a direção da nossa adoração, da nossa vida e das nossas intenções. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu querido? Seja encorajado por essa palavra, seja animado e fortalecido em nome de Jesus, tá bom?
Vamos cantar mais uma vez? Vamos repetir aquela música? Eu te agradeço, Deus, por ser... Chegamos ao final de mais uma palavra e eu quero encorajar você a curtir as nossas mensagens, a se inscrever no nosso canal no YouTube e a compartilhar com outras pessoas que você sabe que precisa ouvir a voz de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.